Só que, quando bateu o final de 2003, o Eurico Miranda entendeu que aquela estrutura do futebol brasileiro estava fadada ao fracasso. Não tinha mais o passe. Naquele momento, não se conseguia fazer grandes negociações. O mercado ainda não estava devidamente adaptado a negociações de jogadores de 17, 18 anos por preços vultosos, por valores vultosos. Então, o que acontece ali? Ele resolve que vai fazer um equacionamento do clube. Muito bem. Vamos para o terceiro ponto. Equacionamento do Vasco. O Vasco inicia um equacionamento em meados de 2004. Entra num ato trabalhista, passa a pagar os salários em dia, tomando os devidos cuidados. Entre 2004 e junho de 2008, o Vasco teve problemas com salários, 20 dias, 10 dias, às vezes 30 dias. Isso aconteceu 3 vezes ao longo desse período. É uma quarta que é um... Eu estou falando isso, é só fazer a pesquisa no Net Vasco que vocês vão ver. Um quarto mês, que seria um mês ali de um atraso de 10 dias. Isso eu estou falando em 4 anos e meio. Isso já mata um discurso dado pelo rapaz, que o Pedrinho está tentando fazer, é o primeiro, tem uma grande oportunidade, que é o primeiro que está tentando pagar. Isso é uma verdade absoluta. Porque é exatamente o que o Eurico Miranda buscava fazer. É diferente do que houve na gestão do Roberto Dinamite, é diferente do que houve na gestão do Alexandre Campelo, é diferente do que houve na gestão do Salgado. E a gestão do Pedrinho, ela tem condição de fazer os pagamentos. O Vasco não está pagando credor algum durante um ano. E essa gestão do Pedrinho, que ele está dizendo, que ele afirma que está fazendo todo o esforço para pagar os salários, sem pagar credor algum, o Vasco pediu 80 milhões de reais de empréstimo, sendo que parte desses 80 milhões é para pagar jogadores contratados. Então, isso que eu estou falando aqui é beabá. Então é claro que não é a preocupação. Quando você tem a preocupação é o seguinte: bom, eu tenho despesas, eu tenho credores, eu tenho impostos, eu tenho patrimônio, eu tenho outros esportes, eu tenho base, eu tenho problemas dos mais diversos, eu tenho que resolver uma questão aqui do futebol, eu tenho que apresentar resultado, mas eu tenho que conviver com isso tudo. Agora, você ficar um ano sem pagar ninguém, não reduzir seu custo operacional, de maneira a que você tenha o quê? Principalmente agora que é uma empresa. E você tem o quê? Caixa suficiente para quando você começar a pagar efetivamente os credores, embora com um percentual muito menor, que você possa fazê-lo com tal caixa. Se você, nesse período, pede dinheiro emprestado, é óbvio que isso foi uma grande responsabilidade. Isso não precisa ser nenhum luminar para entender. Isso é muito claro. Mas é diferente de alguém que convive com uma dívida, como o Vasco convive com dívidas. Para quem não sabe, o Vasco tem dívidas fiscais desde 1951. O Vasco teve problemas com relação a penhoras, etc., São Januário, etc., nos anos 70. O Vasco teve problemas, por exemplo, em 1985, na primeira administração do Antônio Soares Calçado, o Vasco não pagava 15% dos atletas quando fazia as negociações. Então o Vasco já teve inúmeros problemas. Mas ele sabia sair dos problemas com a devida responsabilidade de que, por exemplo, como eu falei, 2002 para 2003, vamos tentar ver se nós conseguimos, a partir do fim do torniquete financeiro da Rede Globo, obter novas parcerias, não houve possibilidade, então nós vamos ter que equacionar. E aí o Vasco foi equacionado. Esse é o ponto do equacionamento. Como se deu esse equacionamento? O Vasco entra no ato trabalhista, em 2004. O Vasco faz um esforço para obter certidões positivas com efeitos negativos, o que consegue em 2005. À época, saiu uma matéria, o Vasco não está no aquário sozinho. Há competitividade no mercado. Saiu uma matéria no jornal O Globo, chamada Lamentomania Carioca,
na qual Flamengo e Botafogo choramingam dizendo o seguinte: se não tiver time mania, eu não sei como Flamengo e Botafogo vão continuar. E o Vasco, ele não entra na matéria porque ele tinha certidões positivas com efeitos negativos. Ou seja, em 2005, 3 anos e meio após o torniquete financeiro, a situação fiscal do Vasco era melhor do que a do Flamengo, a do Fluminense e a do Botafogo. Além disso, revista Consultor Jurídico. Vejam no Net Vasco. 31 de maio saiu no Net Vasco. Se não me engano, a reportagem de 30 de maio. 31 de maio saiu no Net Vasco. Número de ações trabalhistas dos clubes brasileiros, contra os clubes brasileiros. Vou voltar a repetir. O Vasco teve um torniquete financeiro de 18 meses que nenhum clube teve. O Vasco levou um calote de 12 milhões de dólares, que o outro lado entendeu que tinha antecipado o verbo e no final fizeram um acordo. O Vasco teve contra si uma interpretação de que as cotas de TV estavam até 2003, todas elas antecipadas. O Vasco perdeu mais de 50 milhões de reais em ativos de jogadores em 2001. Há o caso emblemático do Juninho Pernambucano, que o Juninho Pernambucano sai do Vasco, vai para o futebol francês, e as alegações dele em termos de justiça do trabalho, posteriormente ele foi obrigado a indenizar o Vasco. O clube indenizar, e aí não se sabe exatamente se foi o clube ou se foi ele que indenizou, porque o Vasco depois viria a ganhar, só com um valor muito menor do que aquilo que ele poderia valer numa negociação para o Vasco, ou seja, o Vasco estava com a razão, dito pela justiça. Mas em 2005, nessa reportagem da revista Consultor Jurídico, aparecem as dívidas trabalhistas contra os clubes. O Vasco tinha 286 ações contra si. Vocês acham um número muito grande? Há uma grande responsabilidade no Vasco? O Vasco é um clube. O Flamengo tinha 524. O Fluminense tinha 662. E o Botafogo tinha 723. O São Paulo tinha 6 a mais que o Vasco. O Corinthians tinha 20 a menos que o Vasco. O Palmeiras tinha cerca de 40 a menos que o Vasco. Então, o Vasco não está no aquário sozinho. Dentro do futebol carioca, a situação do Vasco era muito melhor que a dos outros 3. Em 2007, quando os times entraram na Time Mania, eles tiveram que consolidar a sua dívida tributária. A dívida tributária do Vasco foi consolidada num valor que foi a metade da dívida consolidada pelo Flamengo. E a de Fluminense e Botafogo chegaram mais próximas do Flamengo do que do Vasco. Ou seja, todos os 3 deviam mais que o Vasco. O Vasco tinha o seu estádio, a conservação de seu estádio, cabia lá 25 mil pessoas à época, fora eventuais gratuidades. O Vasco tinha, na época, 10 esportes entre olímpicos e pan-americanos.